E agora você vai fazer com a gente um passeio pela região norte do estado, em cidades que também acompanham o Bom Dia Paraná. Região norte, então, vamos abrir a nossa janela para Florestópolis, com 17 graus. Muito bom dia, amigos de Florestópolis. Temperatura que já está em elevação e vai subir um pouco mais já, porque o sol já ganhou força e a gente vê esse céu bem azulzinho na região. Todos os municípios por ali com esse mesmo céu bem azul, inclusive Centenário do Sul, que a gente também tem o prazer de visitar. Um pouquinho mais de nebulosidade, mas reparou na temperatura a mesma, 17 graus em Centenário do Sul. A temperatura, como a gente está vendo, está devagarinho aí subindo, né, como a Ana destacou, e muito parecida a temperatura. E a gente encerra o passeio em Miraselva, mostrando aí que trânsito de boa, tranquilo. São cidades pequenas aqui do nosso estado, né? Onde geralmente quase todo mundo se conhece. É muito legal, inclusive, essa conexão de todo o estado, todos os municípios paranaenses aqui no nosso Bom Dia. Nosso intervalo é bem rápido e a gente já volta com mais informação e a sua participação, que é muito especial sempre. Hoje, o encontro mostra quem era o adolescente morto durante um tiroteio no Rio de Janeiro. Ele estava na garupa de uma moto por aplicativo, indo trabalhar quando foi baleado nas costas. E ainda, a expectativa dos fãs para o show da cantora Lady Gaga e a música do cantor Vitor Clay. O encontro é logo depois do Bom Dia Brasil. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama todo mundo, chama. Quinta e sexta são dias de carne e de selinhos. Colecione os talheres e porcelanas que vão dar o brilho que sua mesa merece. Colchão mole, R$ 35,97 o quilo. Coxa sobrecoxa, R$ 7,97 o quilo. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 4,97. Molho Pomarola, 300 gramas, R$ 2,79. Pneu Westlake, aro 14, R$ 279. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama! Construção com rapidez e economia é com a FEMAC Pré-moldados. Atendimento para Londrina e região com qualidade comprovada ISO 9001. E a FEMAC tem soluções em barracões e galpões para o agronegócio. FEMAC, ligue 43 9 96 15 13 58. A Valentim conecta você ao mundo. Roteiros pensados para quem exige o melhor. Por trás de cada viagem, gestão sólida e confiável. Valentim Turismo. Transformamos sonhos em viagens inesquecíveis. Sexta é o dia de fazer o impossível na Colombo. Ofertaços e toda a linha de móveis em 20 vezes no carnê sem nada de juros. É pra levar agora o presente dela. Refrigerador Brastemp Frost Free apenas R$ 189,90 mensais sem juros. Lavadora Consul 13 kg, R$ 119,90 mensais sem juros. Conjunto Box só R$ 74,90 mensais sem juros. Roupeiro 6 portas, montagem grátis só R$ 49,90 por mês e sem juros. É só na Lojas Colombo. Você já conheceu o rio que fala? Rio Sagrado, qual é a importância de suas águas? As águas que fluem em meu ser são mais do que simples moléculas H2O. Elas são a essência da vida, a força que sustenta e nutre. Você vê no Plug, aqui na RPC. Sexta-feira, após feriado, com céu azul e temperatura de 16 graus em Londrina. O comércio reabre hoje, mas vários serviços públicos vão emendar o descanso. Daqui a pouco, as informações ao vivo para você. Muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na RPC. Você vai ver até às 8h30 da manhã que a Justiça mandou soltar as últimas pessoas que ainda estavam presas nas investigações de protestos violentos após mortes em confronto em Londrina. A perseguição ao motociclista que terminou com um cão atropelado e moto apreendida. Também a liberação do tráfego na rua Pensilvânia, perto da Alagoas. E os estragos deixados após uma manifestação na concha acústica, que você vê ao vivo nessa largada e mais desse bloco do seu Bom Dia Paraná. Agora 8h01. 4 pessoas ficaram feridas após tiros serem disparados durante a noite num bairro perto da Avenida Tiradentes, na saída de Londrina para Cambé. Quem está acompanhando esse assunto é a Mônica Dal e fala agora ao vivo da sede do Corpo de Bombeiros. Muito bom dia para você. O que já se sabe sobre essa situação?
Oi, Alberto, bom dia a você, também para todos. Acabamos de conversar com um tenente aqui dos bombeiros que estava nessa ocorrência. Eu lembro que os tiros foram disparados por volta da meia-noite ali no bairro chamado Vila Rica. 4 pessoas entre 20 e 30 anos foram baleadas. Há uma pessoa que tem o estado de saúde considerado grave, isso porque um dos tiros atingiu a região do pescoço. A gente conversou agora há pouco com o tenente, vocês vão ouvir mais detalhes do que eles colheram de informações até o momento. Eu lembro que a Polícia Civil já está investigando este caso, mas já há suspeita de que essas pessoas tiveram uma briga ali momentos antes com um dos suspeitos, e as informações que temos até agora é que ele não foi identificado, mas uma pessoa que chegou com algum veículo ali, ou carro ou moto, e atirou várias vezes contra essas outras pessoas que estavam na frente de uma residência. Vamos ouvir o que disse o tenente Amaral. Aparentemente as vítimas tinham algum envolvimento anterior com os suspeitos, né? As testemunhas no local diziam já que havia um certo conhecimento entre os envolvidos dentro do cenário. Contudo, dizer exatamente a forma como ocorreu é um tanto difícil de citar, né? Todas as vítimas deambulavam antes da chegada das ambulâncias. Portanto, pode ser que 2 vítimas tenham ido para o interior da residência no momento que a gente encontrou. Apesar de serem ferimentos em membros inferiores em 2 delas, tranquilamente durante o processo do impacto, a pessoa ainda tem uma reação muito forte de adrenalina, ela consegue fazer um deslocamento ainda até considerável. As 2 vítimas iniciais que estavam na calçada, uma delas apresentava ferimento na altura do abdômen e outro ferimento importante na altura do pescoço. Por sorte, essa munição acabou não atingindo uma parte mais vital ali do sistema respiratório da vítima. As investigações agora ficam por conta da Polícia Civil, que vai tentar identificar quem fez os disparos e também toda a motivação por trás dessa situação ao longo das últimas horas, ali na zona oeste de Londrina. Já em Apucarana, um homem foi preso após invadir uma casa que estava vazia. Guardas municipais foram chamados pelo dono, que percebeu que tinha alguém morando no imóvel. Lá dentro foram encontrados colchão, roupas e calçados. O homem acabou sendo preso por invasão de domicílio. Imagens agora ao vivo para você de Apucarana. Por lá a temperatura agora também é de 16 graus, sexta-feira com tempo firme na Cidade Alta. De volta aqui a Londrina, eu falo de trânsito, da liberação do tráfego na rua Pensilvânia, no trecho entre a Rajagabaglia e a Alagoas. Foram 3 semanas de interdição para reparos na galeria de água da chuva, num ponto em que foram registradas erosões. Escavações foram feitas para os reparos e o tráfego teve que ser bloqueado. Agora, o asfalto já foi refeito e veículos estão liberados para circular. Falta ainda concluir a sinalização e retirar materiais de construção que ficaram sobre canteiros e calçadas. Sexta-feira, com tráfego mais tranquilo por ruas e avenidas da nossa cidade, está bem mais tranquilo realmente, até porque ainda tem bastante gente de folga. Esse aqui é o cruzamento da Pernambuco com Guaporé e Leste-Oeste. Ao vivo no centro está a nossa Tatiane Vieira, que mostra a movimentação nesses preparativos para a abertura do comércio e também a programação dos serviços para hoje. Boa sexta-feira para a tua equipe. Bom dia, Alberto. Obrigada. Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao vivo na Senador Souza Naves. Movimentação já começando. Rogério vai mostrar rotina. Para muita gente hoje, o aumento de veículos já começa pelas ruas aqui da região da Concha Acústica e também comércios reabrindo. Nós vemos circulação de alguns trabalhadores já, que logo mais as lojas de rua retomam sim o atendimento. Lembrando que ontem as lojas ficaram fechadas por conta do feriado do trabalhador, mas que hoje o horário é normal, tanto no comércio de rua quanto nos shoppings. Uma empresa ou outra aí deve emendar o descanso, mas a maioria volta sim a funcionar. E recado importante, bancos também reabrem normalmente, horário normal, nessa sexta-feira. Já os serviços públicos têm programação diferente. Prefeitura, CMTU, PROCON, DETRAN e o INSS
só voltam a funcionar na segunda-feira. Outro recado importante: postos de saúde dos bairros também estarão fechados hoje em Londrina. No transporte coletivo, tem novidade. A CMTU informou que hoje retomam os horários normais, inclusive com ônibus novos circulando. Ontem, 71 deles foram apresentados oficialmente pela Prefeitura e já começam a ser usados efetivamente aqui na cidade. Parte deles com ar-condicionado. E olha só, Alberto, para quem vai se planejar para os próximos feriados, vai demorar um pouquinho. Agora, só em junho, Corpus Christi, no dia 19 de maio, 19 de junho, que vai cair numa quinta-feira. No caso de Londrina, tem ainda outro feriado na semana seguinte, que é o do Padroeiro, no dia 27 de junho, uma sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então agora, no mês de maio, uma pausa nos feriados, mas logo mais, no mês seguinte de junho, nós temos 2 feriados efetivamente aqui na cidade. Alberto. Valeu, obrigado, Tati, que hoje está agasalhada, prevenida com aquele ventinho gelado do início da manhã. Não dá para descuidar, não dá para vacilar com a própria saúde. Aproveitar para falar já do tempo desta sexta-feira, dia 2 de maio, começando com imagens ao vivo de mais um ponto de Londrina. Esse belíssimo céu azul, nada de nuvens, temperatura segue ali nos 16 graus, aquele comecinho de manhã mais gelado e a temperatura, claro, nem vai se elevar tanto ao longo do dia. Temos imagens também de Maringá, da cidade Canção, por lá o sol também aparecendo e a temperatura em Maringá já é de 17 graus. Aqui na tela comigo você confere como fica o tempo ao longo da sexta-feira, sem qualquer previsão de chuva para o norte e norte pioneiro do Paraná. As máximas previstas hoje são de 22 graus para Congonhas, 23 em Ortigueira e 24 para Londrina, Arapongas, Açaí e Florestópolis. Já de olho no fim de semana, você acompanha que na maior parte do estado o tempo vai permanecer firme. Tem alguns pontos em azul, inclusive pegando parte do norte pioneiro, em que algumas áreas de instabilidade podem ser registradas, mas nada de chuva muito significativa. Amanhã, as mínimas serão de 15 graus em Santo Antônio da Platina e 16 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Apucarana. E as máximas em torno dos 24, 25, 26 graus. Nessa outra tela, você confere o panorama para Londrina. Hoje, a mínima indicada era de 13 graus, mas de sábado em diante, a mínima passa a ser de 16 graus, ou seja, temperaturas ainda baixas para o nosso padrão, mas um pouco mais acima em relação a esse friozinho de quinta e sexta-feira. Máximas de 24 para hoje em Londrina e de 25 sábado, domingo e segunda-feira aqui na nossa cidade. Nada de chuva nesse fim de semana e nem mesmo na próxima segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Paraná mandou soltar os últimos investigados que ainda estavam presos no processo que apura protestos após mortes em abordagem policial em fevereiro deste ano em Londrina. Para os desembargadores do tribunal, faltam provas de que os presos teriam efetivamente participado dos atos violentos nas manifestações. As prisões ocorreram numa grande operação policial que começou em 21 de fevereiro, com reforço de equipes de outras cidades. Policiais civis e militares prenderam 6 pessoas que, segundo as investigações, teriam participações em protestos violentos. Manifestações com bloqueios de ruas e estragos em veículos ocorreram em diversos pontos de Londrina após Kelvin dos Santos, de 16 anos, e Wender Costa, de 20 anos, serem mortos numa abordagem no Jardim Nossa Senhora da Paz em 15 de fevereiro. PMs disseram que eles teriam desobedecido a ordem de parada, estariam armados e, por isso, os PMs fizeram os disparos. As investigações das mortes ainda estão em andamento. Já o processo dos protestos está na Justiça Criminal, mas ainda sem data para o julgamento. Agora, os últimos 3 investigados que ainda estavam presos foram soltos. Eles tinham sido identificados pelos policiais com base nestas gravações de um dos ônibus danificados nos protestos. Pessoas aparecem quebrando vidros e ainda furtaram bagagens dos passageiros.
Mas desembargadores do Tribunal de Justiça apontaram que as imagens apresentadas possuem baixíssima resolução, sem nitidez suficiente para apontar a autoria deletiva. Em outra decisão, o despacho indica não haver elemento concreto capaz de estabelecer os indícios de autoria e que o vídeo revela-se insuficiente para a identificação segura dos responsáveis pelos estragos. Nas ordens de soltura, não houve determinação para que eles fiquem usando tornozeleiras eletrônicas. Em todos estes casos de soltura, o Ministério Público deu parecer contrário à liberação dos investigados por entender que as imagens identificavam suspeitos e ainda que a soltura deles colocaria em risco a população. A promotoria ainda pode entrar com recursos na tentativa de reverter essas decisões da Justiça. 8h12 agora. A gente vai retomar nesse momento o contato com a Tatiane Vieira, que hoje está junto com o Rogério Pinheiro no centro de Londrina, na Concha Acústica. Isso porque ontem uma pichação foi registrada por lá e, pelo jeito, Tati, nenhum reparo até agora. Pois é, Alberto, nós estamos agora aqui na Concha Acústica de Londrina e esse é o cenário que amanheceu aqui no espaço, aqui no centro de Londrina. Essa pichação nessa pintura que estava nova, pelo que a gente percebe aqui no local. Não é a primeira vez que o espaço recebe esse tipo de vandalismo. E pela informação que nós recebemos é que ontem teve uma manifestação aqui no local e depois que vizinhos perceberam que o espaço ficou pichado e informaram às autoridades. Pelo que a gente se vê ali, é uma inscrição de protesto contra a jornada de trabalho de 6x1, em que as pessoas trabalham 6 dias e folgam 1. Isso é o que está escrito ali, o espaço por enquanto está vazio, só uma movimentação de moradores aqui na região, nenhuma pintura foi feita ainda, mas nós procuramos sim a Prefeitura de Londrina, também através da Guarda Municipal, que informou estar ciente do caso, da pichação que foi feita por aqui. Por enquanto ninguém foi identificado, mas um boletim de ocorrência já foi registrado e também serão identificadas através das câmeras, das imagens das câmeras de segurança aqui da região, quem pode ter feito isso aqui no espaço da Concha Acústica, mais uma vez, que amanheceu pichada nessa sexta-feira. Alberto. Obrigado, Tati. Nossa Concha Acústica, que ontem, inclusive, fez aniversário, a concha que foi inaugurada justamente num 1º de maio, ainda lá nos anos 50, 60, é palco de manifestações, mas, claro, não pode ser espaço para desrespeito, para danos a uma estrutura que é de todo mundo. Agora, 8h14, a gente faz um rápido intervalo. Em apenas 1 minuto, o Bom Dia Paraná está de volta e vai mostrar para você que um cão foi atropelado e um motociclista acabou sendo preso após uma fuga de abordagem da Guarda Municipal. Tem também a invasão de um depósito de materiais de construção na Avenida Leste-Oeste. A movimentação do bandido foi registrada por uma câmera de monitoramento. Ele entrou pelo telhado da loja. Já já, o vídeo completo para você. Mais imagens ao vivo, sexta-feira de descanso para muita gente, de retorno ao trabalho para outras pessoas. E por aqui, a gente segue junto com você, sempre com muita informação. 1 minuto só, já estamos de volta. Hoje, o Mais Você mostra os preparativos para o show da cantora Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro. Você vai ver também tudo sobre o beach tennis, um esporte que oferece vários benefícios à saúde e muita diversão. É a dica do quadro Agora Vai, para te inspirar a sair de vez do sedentarismo. E ainda tem uma edição extra do Feed da Ana, com uma ideia de culinária que está viralizada na internet: pão de queijo com tapioca. É depois do encontro, no Mais Você. Kiberama, há 60 anos ajudando a construir a história de Londrina. Por isso, há mais de meio século, pensou comida árabe, pensou Kiberama. Já estamos de volta, 8h16.
foi prorrogada, mais uma vez, a autorização temporária para a empresa que aluga patinetes em Londrina. Desde dezembro, tem esse serviço na cidade e a empresa se inscreveu para ter a autorização definitiva. São cerca de 600 pontos em que o serviço é operado, a maioria deles na região central e na Gleba Palhano. A CMTU abriu inscrições para que outras empresas também possam alugar patinetes em Londrina, numa tentativa até de ampliar o serviço pela cidade e ampliar a própria concorrência. Um cão foi atropelado por um motociclista que tentava fugir de guardas municipais. O motociclista ainda dobrou a placa da moto durante o cerco para tentar dificultar a identificação. É assunto para Mônica Dal, que traz agora essa história completa para você e explica como e onde tudo isso ocorreu. Pois é, Alberto, que história triste, né? Esse cachorro foi atropelado durante a fuga desse motociclista. Tudo isso aconteceu no Parque das Indústrias Leves, zona sul de Londrina. De acordo com a Guarda Municipal, eles estavam fiscalizando ali a região quando perceberam um motociclista numa moto, né, um jovem em uma moto do ano 2008. Quando foram tentar fazer a abordagem, ele fugiu e no caminho com a moto em movimento, dobrou com as mãos essa placa. Teve perseguição por várias ruas e um cão que passeava na coleira com um casal foi atropelado. Esse animal, infelizmente, teve ferimentos graves e na batida o motociclista caiu no chão, foi preso. Em depoimento, esse jovem de 20 anos explicou as razões por ter fugido, A moto estava com escapamento barulhento. A gente acompanha agora parte desse depoimento. Porque minha moto tinha estragado o motor, e daí o cara colocou escapamento barulhento. Ficar uns dias só pro motor amaciar. Aí eu tava passando e eu vi eles, aí eu voltei. Porque eu vi com medo deles parar, eu peguei e fui dar fuga. Aí eu entrei na viela e a mulher jogou o cachorro na minha frente. Eu fui passar, ela soltou o cachorro e foi pro lado. Eu fiquei com medo deles pegar a moto, dar multa. Mas não é pior fugir com a placa dobrada? Por que você dobrou a placa por cima? Não sei, faz nada de errado. Pois é, olha o tamanho dessa consequência. Esse motociclista, ele vai responder por desobediência à ordem de parada, por direção perigosa e também por alterar a identificação da moto, isso porque ele dobrou essa placa. Como a moto não tinha outras irregularidades, além do escapamento barulhento, e o rapaz não tem outras passagens pela polícia, a justiça autorizou a soltura dele ainda ontem à noite. Mas, infelizmente, ele acabou colocando muita gente em risco e esse cachorrinho foi atropelado também, né, Alberto? Podia ter sido diferente se ele tivesse respeitado as regras e também conversado ali com os guardas municipais. Volto com você. Obrigado, Mônica Dal. Tá, então, desfecho essa história aí que, por pouco, não foi mais grave. Ainda falando de trânsito, mostramos há pouco no Bom Dia Paraná, para todo o estado, uma reportagem sobre o aumento na quantidade de motoristas e motociclistas flagrados circulando com lâmpadas apagadas, inclusive à noite. Só neste ano já são mais de 21 mil multas no Paraná. Mas e durante o dia? Quais são as regras? Nós conversamos com uma representante do Detran. O motociclista tem que manter o farol ligado 24 horas, de dia e de noite. De noite nunca mudou, obviamente. Agora de dia, moto sempre com farol ligado e ônibus em via própria também tem que ter o farol ligado. Agora, os outros condutores, somente em rodovia de pista simples, o farol tem que ser mantido ligado. Isso, a legislação, só está passível de multa se o motorista for flagrado numa rodovia de pista simples com o farol desligado. Se for em vias urbanas, aqui, né, dentro da cidade ou em pista dupla, é indiferente estar ligado ou desligado.
Bom Dia Paraná, sempre dinâmico, atualizado para você. Nós mostramos há pouco uma pichação na concha acústica e a Tati Vieira está chamando novamente porque, olha só, tem reparos sendo feitos agora por aí, Tati. Exatamente, Alberto. Resposta rápida por aqui, viu? Depois que os vizinhos perceberam, né, essa movimentação após uma manifestação ontem, o local amanheceu pichado e olha só, funcionários da CMTU já estão por aqui fazendo o reparo, a pintura do local. Trabalhadores estão por ali, explicaram para nós que serão dadas 2 mãos de tinta no espaço. Serviço aí que deve durar mais ou menos 1 hora, mas que ainda hoje, melhor dizendo, daqui a pouquinho, o espaço já estará novamente limpo, a concha acústica e do jeito que os trabalhadores, né, os funcionários aqui gostam de passar pelo local e conferir. Então, o reparo acontecendo ao vivo para você aqui no Bom Dia Paraná, Alberto. Obrigado, Tati. Lembrando que a Guarda Municipal ainda tenta identificar quem foi responsável pela pichação e o momento exato. Ontem teve uma manifestação na concha acústica, mas não há indicação com precisão se a pichação ocorreu antes ou depois da pichação, se tem alguma relação com aquele momento da manifestação. Ou seja, o momento, o responsável pela pichação, ainda há cautela até que a investigação efetivamente avance e, eventualmente, consiga identificar o responsável por esse dano. Reparos, então, começando a ser feitos por lá e você acompanhando ao vivo aqui no Bom Dia Paraná. Um depósito de materiais de construções foi invadido em Londrina no começo do feriadão. As imagens foram divulgadas hoje, mas a invasão foi na noite de quarta para quinta-feira. Esse depósito, que agora está reabrindo para atendimento, fica na Avenida Leste-Oeste, pertinho do Sismepar. As imagens mostram o assaltante entrando por uma janela, né? Ele já entrou e aí nesse momento está revirando armários e gavetas. Esse furto ocorreu por volta das 9 da noite de quarta-feira. Aí a confirmação do horário para você e as imagens mostrando a movimentação do ladrão dentro dessa loja. Segundo a gerência, o homem caminhou pelo telhado do estabelecimento para acessar a janela e aí entrou na loja. Foram furtados 10 celulares, cerca de R$ 2.400 do caixa e uma parafusadeira. A pessoa que invadiu e aparece nas imagens ainda não foi localizada e os materiais não foram recuperados. Começou a retirada do lixo acumulado no pátio da Santa Casa aqui da cidade de Londrina. Nos últimos dias, mostramos a grande quantidade de resíduos nos arredores dos prédios do hospital, perto de um dos portões, ali na área interna. Como a quantidade é grande, é uma empresa particular que tem que recolher e não as equipes da CMTU. Ontem, um caminhão esteve na Santa Casa para retirar o lixo que vinha sendo despejado em sacos neste espaço há cerca de 15 dias. Segundo a direção do hospital, era lixo orgânico, sem materiais contaminados. A Santa Casa informou que teve um problema administrativo e que por isso o lixo se acumulou. Londrina ultrapassou a marca de 60 mil declarações entregues do imposto de renda. É bastante, mas ainda tem muita gente que não acertou as contas com a Receita Federal. A Tatiane Vieira tem um perfil atualizado desse ritmo das declarações agora em 2025. Isso mesmo, Alberto. O prazo aí até 30 de maio, ainda tem um tempinho, mas está correndo. Então é bom se apressar e colocar organização para quem precisa acertar as contas com a Receita. O balanço mais atualizado da Receita Federal aponta que mais de 61.416 declarações já foram entregues este ano aqui em Londrina. Isso representa menos de 40% da meta, que é de 168 mil declarações aqui na cidade. Nós preparamos para você uma tela mostrando um pouquinho do perfil dessas pessoas que já entregaram a declaração. Segundo a Receita Federal, 48,9% dos contribuintes londrinenses optaram pela declaração, aquela pré-preenchida, em que se baixa os dados separados pela Receita Federal e se faz a conferência, ajustes antes de enviar. Sobre a forma de preenchimento e envio, programa baixado no computador, 83,4%. Pelo aplicativo, 6,1%.
e online 10,4%. O balanço aponta ainda que 64,5% desses contribuintes apontaram que terão direito à restituição. Então, muita gente aí que vai ter direito a essa graninha depois do período aí que encerrarem, né? Que se encerrarem as entregas. O perfil dos londrinenses que enviaram a declaração até agora aponta ainda que a idade média do contribuinte na cidade é de 47 e que 55% deles são homens. Para quem ainda não enviou e está de folga aí nesse feriadão, né, depois do Dia do Trabalhador, é uma oportunidade de separar a documentação e não deixar o envio para as últimas horas. Nós temos ainda uma entrevista sobre a opção cada vez maior, ano a ano, das pessoas usando declarações pré-preenchidas. Confira só. Muitos contribuintes esse ano têm feito a importação da declaração pré-preenchida da Receita Federal, o que é bem importante, porque a gente já tem a leitura de tudo que já está lá na Receita Federal. A gente tem pego aqui, inclusive, contas bancárias no exterior, já pegamos contas bancárias na China, na Espanha. É uma novidade que a Receita Federal está trazendo. É importante que o contribuinte faça uso dessa pré-preenchida para poder fazer a entrega de maneira correta. Às vezes há necessidade de fazer complementação de informação, mas hoje a pré-preenchida já traz a movimentação de bancos, de gastos com saúde, de movimentações imobiliárias que passaram por cartório. Então, é interessante ter acesso a isso para complementar a sua declaração e, de forma correta, poder fazer a entrega para a Receita Federal. Então, lembrando que o prazo segue aí até 30 de maio para a entrega das declarações e no nosso portal no G1 você encontra lá um tira-dúvidas para preencher e não errar na hora de entregar as contas junto à Receita Federal. Alberto. Valeu, obrigado, Tatiane Vieira. E olha só, a Globo está de aniversário e hoje tem mais um pouquinho daquela festa enorme da última segunda-feira. Logo após o Jornal Hoje, vamos exibir a reapresentação do show em comemoração aos 60 anos da TV Globo. Então, fique ligado, logo após o Jornal Hoje, esse show lindo para comemorar as 6 décadas da Globo, nossa parceira aqui da RPC, Globo que leva as imagens também do norte do Paraná para todo o Brasil. O Bom Dia vai ficando por aqui, fechando mais essa semana, as imagens ao vivo aí para você da Concha Acústica, os reparos começaram por lá, naquela área da pichação, ainda está um tanto feio, a gente espera que tenha melhorias por ali. Agora para você, o Bom Dia Brasil. Tenha uma ótima sexta-feira. Bom Dia Paraná. Oferecimento Dinâmica, sua loja multi-itens. E Eletrotraco, compre em até 21 vezes. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta. No Sicredi, a gente sabe que a sua empresa é única como você. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Bom dia! O novo presidente do INSS começa a discutir hoje um plano para reembolsar todos os aposentados lesados no escândalo dos descontos irregulares. Novos documentos revelam que o ex-presidente do Instituto ignorou alertas que indicavam risco elevado de fraudes. A investigação encontrou mais de $200 mil em dinheiro com um policial federal suspeito de facilitar o trânsito de integrantes do esquema no aeroporto de Congonhas. No Vaticano, bombeiros instalaram hoje a chaminé na Capela Sistina. É por onde passa a famosa fumaça branca que anuncia o novo Papa. A China anunciou que avalia a proposta dos Estados Unidos de trégua na guerra comercial. A incerteza gerada pelo tarifaço de Trump já derrubou as vendas e ações de empresas que são ícones da cultura americana. E ainda os gols das vitórias do Flamengo e do Cruzeiro na Copa do Brasil. E o velório, agora de manhã, de Nana Caymmi. Voz intensa que eternizou clássicos e canções de amor. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.
Hoje é sexta-feira, 2 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O novo presidente do INSS começa a discutir hoje o tamanho do rombo das fraudes nas aposentadorias e pensões e como irá reembolsar o que foi descontado sem autorização. Vamos então a Brasília conversar com o Fred. Fred, bom dia para você. São cifras escandalosas e o governo até agora não disse como vai devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas. É o que todo mundo quer saber, né, Mariana? Bom dia para você, bom dia a todos. São